Muito bom dia, boa tarde, boa noite para todos os irmãos e as irmãs que se congregam nesta maravilhosa igreja em muitos países no mundo, em diferentes lugares no mundo, em mais de 60 países, há pessoas se congregando, se reunindo, porque conheceram o Deus da glória, conheceram o verdadeiro Deus, o Deus que se manifesta, o Deus que é vivo e que reina. Portanto, é esse Deus que nós louvamos, assim como o coro que cantamos agora há pouco. Adorar e venerar o nosso Deus, porque Ele merece. Então, eu cumprimento todos vocês, eu cumprimento também os irmãos que estão aqui comigo. Que Deus abençoe vocês grandemente. Vocês podem se sentar, podem sentar nos seus lugares. Assim, então, o louvor, a honra, a glória seja para o nosso Deus. Como diz nos Salmos, quem é como o nosso Deus? Ele é quem se manifesta, quem faz maravilhas. É por Ele que nós vivemos e para Ele nós vivemos. Ele merece a honra e a glória. É muito triste que em alguns países não creiam em Deus. E quando as pessoas nascem lá, é tirado delas, é roubada delas a ideia de Deus, e eles nascem e crescem, se desenvolvem e chegam a serem adultos sem saber que Deus existe. É muito triste, mas eu também conheço muitas dessas pessoas que tiveram a oportunidade de conhecer este caminho. A palavra do Senhor tem chegado na vida deles e hoje eles creem, eles acreditam num Deus invisível, num ser sobrenatural, extraordinário, num ser que dá a paz e a felicidade aos homens, aos seres humanos. Então isso também nos enche de ânimo, de alegria, de felicidade ao vermos as pessoas que nasceram sem crer em Deus e hoje elas conhecem a igreja, desfrutam da profecia, estão desfrutando da presença do Espírito Santo. É muito formoso e vemos a alegria dessas pessoas. É isso, e é maravilhoso também. Então precisamos continuar trabalhando nesta luta. E todos nós, os que estamos aqui, os que estão lá, vocês... Deus deu para cada um de nós uma responsabilidade de testificar, de falar de Deus, de pregar o nome do Senhor, de contar as experiências, de contar tudo o que você vive ou tem vivido com o nosso Deus. Então, todos temos esse trabalho, essa responsabilidade, e um dia estaremos diante da presença de Deus e Ele vai cobrar de nós e vai nos perguntar o que você fez com o que eu te dei. Então, precisamos ficar atentos, sempre trabalhando e servindo ao nosso Deus, não é verdade? É isso que temos que fazer com todo o nosso coração. E hoje vamos abrir a Bíblia em 2 de Pedro. Vamos continuar lendo em 2 de Pedro, no capítulo 3, e estaremos lendo do verso 1 até o 13. No capítulo 3, do verso 1 até o 13. E diz assim, a palavra de Deus diz assim, nesta carta do apóstolo Pedro, que foi escrita aos crentes, aos cristãos daquela época, mas naquela época Pedro não chegou a cogitar que após tantos anos, essa mesma palavra dada pelo Espírito Santo, usando Pedro, fosse servir hoje para as nossas vidas, como vai servir também para as vidas espirituais das futuras gerações, porque é a palavra viva do Espírito de Deus. Foi dada pelo Senhor usando os seres humanos para falar aos outros homens, para falar à humanidade. O Senhor usou os homens para isso. Então, nós nos sentimos orgulhosos, porque nós nos sentimos como instrumentos na mão do nosso Deus. Então, aqui diz Pedro, ele disse, amados, esta já é a segunda carta que vos escrevo, e em ambas desperto com admoestação vosso sincero discernimento,
para que vos recordeis das palavras que antes foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor. Aqui ele lembrou para eles que quando o Senhor Jesus Cristo esteve na terra pregando, ele falou sobre todos esses assuntos. E o apóstolo disse aqui: se lembrem, recordem disso, se lembrem do que o Senhor falou com vocês, se lembrem do que os profetas na antiguidade falaram a respeito do Senhor, a respeito do evangelho perfeito do Senhor, a respeito desse Salvador que estaria vindo. Por isso, ele disse aqui para eles: recordem, não se esqueçam. E diz também que Deus não somente tinha falado pelos profetas na antiguidade, mas também pelos apóstolos. Eu lerei novamente verso 2, para que vos recordeis das palavras que antes foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, declarado por vossos apóstolos. Diz aqui: saibam primeiro isto, que nos últimos dias, ou no futuro, virão burladores, sarcásticos, andando segundo as próprias concupiscências. E tudo isto se cumpriu. Todas estas revelações ou profecias que foram dadas aqui pelo apóstolo Pedro foram se cumprindo no decorrer do tempo. Vieram burladores, vieram pessoas mentirosas, pessoas que enganam, pessoas materialistas que somente buscam o lucro e não houve sinceridade nos corações dessas pessoas. Pelo contrário, eles vieram contra a palavra do Senhor, contra as suas promessas, e dessa forma persuadiram muitos a se voltarem atrás para que não seguissem o caminho do Senhor e muito menos louvassem a Deus, lhe dessem a honra que Ele merece. No verso 4 diz que estas pessoas dizem: onde está a promessa? Ou que eles dirão ou dizem: onde está a promessa da vinda do Senhor? Não diz na Bíblia que o Senhor virá logo? Já se passaram mais de 2000 anos e o Senhor não veio nas nuvens como Ele prometeu. É assim como muitas pessoas questionam as coisas de Deus. E Deus aqui revelou para Pedro que isso estaria acontecendo. Mas vamos continuar lendo. Diz: onde está a promessa de sua vinda? Porque desde o dia em que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como estavam desde o princípio da criação. Nada de diferente tem acontecido. No 5, o apóstolo disse: estes ignoram voluntariamente que, desde os tempos antigos, existiram pela palavra de Deus os céus e também a terra, surgida da água e assentada no meio das águas. Temos que lembrar que em Gênesis 1, quando diz que no começo Deus fez os céus e a terra, diz lá que tudo estava afogado em água e que Deus separou as águas. A terra foi formada e logo após o mar e as nuvens. E diz na Bíblia que tudo isso aconteceu pela palavra de Deus. Somente com o Senhor dizer uma palavra, todas essas coisas foram feitas. O apóstolo também diz que todos os que falam e criticam, perguntando quando é que o Senhor vem, porque ele disse logo e esse logo já vem há 2000 anos, ele diz: estes ignoram que Deus é poderoso e que Ele nunca dá para nós explicações algumas a respeito do tempo, pois ao mesmo Senhor Jesus Cristo foi perguntado quando seriam todas as coisas, quando Ele estaria vindo, quando seria o fim do mundo. E o Senhor respondeu que ninguém sabia, nem mesmo os anjos, que somente o Pai Celestial era quem sabia.
Assim também acontece com a vinda do Senhor. Ninguém sabe, ninguém pode dizer que teve uma revelação e que Deus já lhe deu a data de quando ele vem, porque isso é mentira. E a palavra do Senhor não pode mentir. Deus disse que ele é o único que sabe e que será no momento menos esperado. E é por isso que nós devemos estar prontos e preparados todos os dias da nossa vida, para que, se por um acaso o Senhor vier, e se ele não vier, a morte pode chegar. E aí então nós vamos morrer, mas morremos diante de Deus, morremos fazendo a vontade de Deus. E é aí então onde Deus vai ter um lugar preparado para que nós possamos desfrutar. E nós, sabendo dessas coisas, é que ficamos preocupados em nos esforçar para a cada dia fazer o melhor diante do Senhor, para cumprir os seus mandamentos. Não são difíceis. Depois dele nos ajudar, tudo fica muito simples. Quando nós amamos a Deus, todas as coisas são muito simples. E podemos andar na retidão, esperando que o Senhor vier ou que a morte chegar e nos surpreender. Mas, de qualquer forma, andar bem diante de Deus é o mais importante. E diz aqui no verso 6 que, como Deus tinha dado a sua palavra e tudo foi feito por meio da sua palavra, diz no 6, pelo que o mundo de então, daquela época, pereceu afogado em água, falando aqui sobre o dilúvio, quando Noé construiu a arca, e diz na Bíblia que todos morreram, todos pereceram, e somente Noé e a sua família foram salvos. E no verso número 7 diz, mas os céus e a terra atuais, quer dizer, o que nós estamos enxergando agora, estão reservados pela mesma palavra de Deus, guardados para o fogo no dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Deus é o único que sabe quando acontecerão estas coisas, mas nós não queremos ser ímpios. Nós não queremos ser desobedientes, nós queremos ser filhos de Deus. E no verso 8 diz, mas, ó amados, não ignoreis isto, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Aqui o apóstolo queria nos fazer entender que para nós, às vezes, parece muito tempo, 2000 anos que tem se passado. Porque naquela época, quando o Senhor subiu aos céus e deu ordens para os apóstolos, eles começaram a pregar, se arrependam, busquem a Deus, porque o Senhor virá nas nuvens muito em breve. Eles começaram a pregar que muito em breve o Senhor estaria vindo nas nuvens recolher o seu povo. Mas se passaram 2000 anos, e por isso os que criticam e falam mal dizem essas coisas, os que zombam. Mas aqui no verso 8 diz que para Deus um dia é como 1000 anos, ou 1000 anos é como um dia. Então nós vemos aqui que para Deus não existe o tempo, para Ele não há tempo. O tempo somente existe para nós, os seres humanos, mas para Deus o tempo não existe. Para Ele é igual um dia que 1000 anos. São mistérios e coisas profundas do nosso Deus que nós não conseguimos compreender, mas nós temos que acreditar nisso. E nós acreditamos, porque a fé é exatamente isso, crer naquilo que não conseguimos ver, que ainda não tocamos, não palpamos, mas temos que crer porque Deus disse, é isso. E no verso 9 diz, o Senhor não retarda suas promessas, segundo alguns a têm por demorada. Porém, Ele é longânime conosco, não querendo que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender. Quer dizer que o Senhor está nos dando uma oportunidade. Ele está nos dando uma oportunidade longa, de muito tempo para nós, de muitos anos. Ele nos dá a oportunidade de estarmos em dia com Ele para não perecermos. Agradecemos a Deus pela sua misericórdia, pelo seu amor,
pelas suas promessas, agradecemos Ele pela sua palavra. Deus é maravilhoso. E no verso 10 diz: todavia, o dia do Senhor virá como um ladrão na noite. Os céus desaparecerão naquele dia com grande estrondo, e os elementos ardendo serão desfeitos, e a terra e as obras que nela há serão queimadas. Aqui nos faz entender que quando o Senhor vier, quando o mundo acabar, acontecerá pelo fogo. A destruição virá por meio do fogo. Antigamente, quando o Senhor castigou os primeiros habitantes da terra, até Noé, foi por meio da água. Mas agora será por meio do fogo. A destruição e castigo que estará por vir para esta terra, que está se contaminando com o pecado e a maldade dos seres humanos, ou da humanidade, melhor dizendo, dos homens e das mulheres. E diz no verso 11, visto que todas estas coisas serão desfeitas, que tipo de pessoa deveis ser em vossa conduta santa e piedosa? Diz aqui que como tudo será destruído, nós devemos nos preocupar em viver uma vida santa, uma vida justa e uma vida reta diante de Deus. Aguardando e apressando, diz no verso 12, a vinda do dia de Deus, em que os céus, incendiando-se, serão desfeitos e os elementos, sendo queimados, se derreterão. Que tristeza isto vai ser para aqueles que vivam esta experiência muito triste, eu diria até sombria. Não desejo isto para ninguém. Eu desejo com todo o meu coração que todos, que todas pudessem conhecer o caminho de Deus. Que todos amassem, valorizassem e exaltassem o Deus que nos governa, o Deus que governa toda a natureza, o universo todo, e que o mundo pudesse reconhecê-lo e honrá-lo. É esse o desejo do meu coração, que todos possamos chegar ao conhecimento do nosso Deus para desfrutar dele, porque se aqui nós, nesta terra, neste planeta, nestes momentos que vivemos, somos felizes, nós, os que conhecemos a Deus, vivemos cheios de paz, de alegria, de felicidade, cheios de esperança, esperando que Deus a cada dia nos dê uma coisa melhor, que o Senhor a cada dia providencie as nossas necessidades, ou nos ajude a resolver os nossos problemas, as nossas dificuldades. Nós esperamos sempre ter esse apoio nele. Quando temos tristeza e aflição, quando temos enfermidade, nós sempre dizemos: eu vou na igreja para orarem por mim, para ver o que Deus vai me dizer, o que o Espírito Santo vai me dizer, porque Ele vai me consolar, Ele vai me orientar, Ele vai me guiar, Ele vai dizer alguma coisa para mim, na qual eu conseguirei confiar e ficar tranquilo, sabendo que a minha vida vai mudar, que os meus assuntos pessoais todos serão resolvidos, porque Deus vai me ajudar. Nós temos esse Deus poderoso e vivemos sempre esperando nele, confiando nele, esperando o melhor. E nós também, a cada dia, esperamos poder progredir na nossa vida espiritual, esperando que Deus nos ajude nisso. Então, no verso 13 aqui diz: mas esperamos, segundo sua promessa, novos céus e nova terra, nos quais habite a justiça. Vejam que aqui no verso 12 o apóstolo disse: eu vou voltar no 12, aguardando e apressando a vinda do dia de Deus, em que os céus incendiando-se serão desfeitos e os elementos sendo queimados se derreterão. É isto que vai acontecer. No dia do fim de tudo, no dia que o Senhor vir nas nuvens, acontecerão muitas coisas. E no 13 diz: mas nós esperamos, nós temos a certeza, a convicção
segundo sua promessa, a promessa do Senhor, que nós teremos. Eu gostaria que todos vocês, os irmãos que estão aqui e os que estão lá diante de mim, possam ler. Leiam este verso. Mas esperamos, segundo sua promessa, novos céus e nova terra, nos quais habite a justiça. E nós vamos ler aqui um pouco a respeito desta promessa que Deus fez na antiguidade por meio dos seus santos profetas. Leremos em Isaías 65, no verso 17. Vamos buscar em Isaías 65, do verso 17 até o 20. Para ler o que Deus prometeu para nós por meio dos profetas da antiguidade, quer dizer, antes do Senhor Jesus Cristo vir. E é por isso que diz aqui no verso... Vocês já estão prontos, irmãos? Diz no 17. No verso 17. Porque eis que eu criarei novos céus e uma nova terra. E do primeiro não haverá memória, nem virá mais ao pensamento. Aqui Deus fez a promessa, Deus fez esta promessa por meio do profeta Isaías, muitos séculos antes que o Senhor Jesus Cristo viesse. O Senhor disse, eu criarei no futuro, criarei novos céus e uma nova terra. E no 18 diz, mas regozijai-vos e alegrai-vos para sempre nas coisas que eu criei, porque eis que eu vou criar em Jerusalém. Esta Jerusalém aqui não está falando da Jerusalém física, daquela cidade física, está falando da Jerusalém no sentido espiritual, a Jerusalém espiritual. Deus fez uma Jerusalém física na antiguidade para pôr um exemplo, uma ilustração da sua Jerusalém, da sua Sião, da igreja, no sentido espiritual, para ilustrar tudo que estaria por vir espiritualmente após o Senhor Jesus Cristo vir. Então o Senhor tudo fez material. Ele falava com as pessoas, lhes dava ordens, dizia que eles deviam fazer isto e aquilo, venerar e honrar essa Jerusalém, esse templo. E quando nós lemos na história desse templo que Salomão fez, que Deus lhe ordenou fazer, diz na Bíblia que Deus fica muito triste, porque todas as pessoas, todos os moradores de Jerusalém pecaram e contaminaram, profanaram o templo, e a própria cidade foi contaminada pelo pecado, e é por isso que Deus os rejeitou e disse que no futuro ele formaria novos céus e uma nova terra, onde ele colocaria para morar lá verdadeiros habitantes que morassem em santidade e que o louvassem como ele merece. Então são essas as promessas do Senhor. Por isso é que ele fala sobre Jerusalém, diz no 19, me alegrarei sobre Jerusalém, mas não a física, a espiritual, porque a física é a representação da espiritual, e me regozijarei em meu povo, mas não o povo da antiguidade que chamava o povo de Israel, mas é o seu povo, os crentes em Cristo, os filhos de Deus, aqueles que se submetem e fazem a vontade de Deus e vivem uma vida santa, reta, piedosa. Eles que são a obra do Evangelho, a obra de Cristo Jesus. Eles e nós, todos que estamos aqui com a esperança de fazer parte desse povo, não é? Então, é desse povo aqui que ele disse, me regozijarei em meu povo, e nela nunca mais se ouvirá, naquela cidade de Jerusalém, nunca mais se ouvirá voz de pranto nem de lamento. Nós dizemos que estaremos lendo até o verso 20, não é? Não mais haverá, lá naqueles novos céus e naquela nova terra que Deus fará no futuro, diz, não mais haverá ali criança que morra de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o mais jovem morrerá de 100 anos e o pecador de 100 anos será maldito. Quer dizer que não existirá mais o tempo não vai mais existir nesses novos céus e terra nova. E o Senhor disse que eles estarão edificando, plantarão, trabalharão, que eles habitarão entre as feras do campo e todos os animais domésticos.
mas que nenhum machucará nenhum, porque será tanta a paz de Deus, a bênção de Deus, a felicidade que estarão vivendo nessa nova Jerusalém, que todos poderão viver nessa comunidade, louvando e desfrutando dessa felicidade eterna. São essas as promessas do nosso Deus para o futuro. E também aqui em Isaías, no capítulo, eu não lerei todo o capítulo que fala sobre esse assunto, porque vai levar muito tempo, mas em Isaías 66... Em Isaías 66, do verso 22 até o 24, diz... O Senhor disse, porque como os novos céus e a nova terra que eu faço permanecerão diante de mim, diz o Senhor, assim permanecerão vossa descendência e vosso nome pela eternidade. Aqui, novamente, por meio de Isaías, o Senhor repetiu a sua promessa maravilhosa desses novos céus e uma nova terra. E é por isso que o apóstolo Paulo relembrou essas promessas do Senhor aos crentes, lhes dizendo que eles precisavam seguir em frente neste caminho reto, neste caminho que conduz à vida eterna, que eles seguissem nesse caminho para que possam desfrutar de todas essas bênçãos do Senhor. E aqui no verso 23 diz: sucederá que de mês em mês, de sábado em sábado, falando aqui do dia de repouso, mas nós sabemos que esse sábado agora é espiritual, porque o próprio Senhor é o nosso repouso. Diz, virão todos para adorar diante de mim, diz o Senhor, e sairão e verão os cadáveres dos homens que se rebelaram contra mim, porque seu verme nunca morrerá, nem seu fogo se apagará, e serão abomináveis todos os homens. Aqui ele quis dizer que quando acontecerem todas essas coisas, as pessoas que não quiseram aceitar o caminho do Senhor, que não quiseram crer em Deus e muito menos honrá-lo, louvá-lo, nem lhe dar o primeiro lugar, essas pessoas serão condenadas. Diz na Bíblia que elas serão lançadas no fogo eterno, mas que lá suas consciências seguirão vivas. Quando diz aqui que o verme nunca morrerá, é porque a pessoa nunca vai perder o conhecimento nem a noção do que ela fez na sua vida, de como ela se tornou inimiga de Deus, como ela foi ímpia e pecadora e não quis aceitar as coisas de Deus, como foi uma pessoa que foi contra os que buscavam a Deus, os filhos de Deus, que era daqueles que os buscavam para tirar a vida deles e os sacrificarem e fazer muitas coisas com eles. Essas pessoas estarão sofrendo constantemente, lembrando o que eles fizeram, como eles viveram, e eles sofrerão, e essa dor nunca será tirada deles. Então é por isso que eu gostaria que todos nós e que toda esta humanidade, milhares de pessoas que há no mundo, que todos conhecessem a Deus, que conhecessem e louvassem e amassem a Deus e seguissem o caminho de Deus para que pudessem ser felizes na eternidade, para sermos felizes neste novo céus e nova terra que Deus preparou para nós. Então é este o trabalho de todos nós, de vocês, falar de Deus com as pessoas e contar para as pessoas dos milagres que Deus faz nas nossas vidas e dizer para eles que Deus existe sim, que Ele é uma realidade, que não é uma mentira, que não é um mito, que não é um conto de fadas, mas que é verdade. Deus existe e fala hoje. Ele se manifesta. É isso que nós temos que falar com as pessoas e ensinar para as pessoas. É esse o nosso trabalho. E aqui em Apocalipse, vamos passar para o livro de Apocalipse para falar sobre o novo céu e a nova terra. Sobre esta promessa que o Senhor fez. Aqui em Apocalipse, no capítulo 21, nós estaremos lendo do verso 1 até o 3. Onde diz: vocês já estão prontos para que todos possam ler? Vocês podem ler o verso 1. Todos leem o verso 1. Diz: vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra desapareceram, e o mar já não existe mais.
Este livro de Apocalipse, o livro de Apocalipse é a revelação que Deus deu ao apóstolo João. Diz na Bíblia que João estava no cárcere, numa ilha chamada Patmos, que era perto do mar Mediterrâneo. E ele estava no cárcere por pregar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, enquanto ele estava lá naquela prisão, ele teve esta revelação de Deus, que foram muitas visões, onde Deus revelou para ele e mostrou para ele as coisas que iriam acontecer no futuro. Porque aqui em Apocalipse, eu gostaria que nós lêssemos no capítulo 1 de Apocalipse, sem perder a nossa leitura, no capítulo 21, por favor. Em Apocalipse 1, diz: revelação de Jesus Cristo. Bem, eu já disse para vocês que João tinha sido preso num cárcere na ilha de Patmos, que era perto do mar Mediterrâneo. E diz aqui, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que devem suceder em breve, e deu a entender enviando-a por meio de seu anjo a seu servo João, que deu testemunho da palavra de Deus e de Jesus Cristo e de todas as coisas que viu. Felizes aqueles que leem e os que ouvem as palavras desta profecia em Apocalipse, diz aqui, e guardam as coisas escritas nela. Aqui em Apocalipse, porque o tempo está próximo. Deus mesmo deu estas revelações a João e disse para ele: o tempo está próximo. E nós fazemos as contas e percebemos que já se passaram mais de 2000 anos. Mas como para Deus não existe o tempo, não é, irmãos? Então nós não vamos ficar confusos, nem por causa disso vamos deixar de acreditar. Agora vamos voltar em Apocalipse 21 e eu já expliquei sobre o que é Apocalipse, que é a revelação que Deus deu para João sobre o quê? Sobre os últimos tempos, sobre o futuro. E é por isso que diz aqui: vi um novo céu e uma nova terra, no verso 1, porque o primeiro céu e a primeira terra, quer dizer, é o que nós estamos desfrutando agora, esta terra, e quando nós olhamos para cima, o céu. Diz aqui, desapareceram. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar já não existe mais. O que vocês acham disso? O que vocês acham desse novo céu e essa nova terra? Diz aqui que o primeiro não existe mais, o mar também não. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, descer do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para seu esposo. Diz aqui que João viu a santa cidade, a nova Jerusalém. Mas quando ele viu isto, na visão dá para perceber que o Senhor já tinha vindo nas nuvens pelo seu povo, e esse povo ele está aguardando em algum lugar específico, no paraíso. Porque o Senhor falou aos homens no dia da sua crucificação. Diz na Bíblia que o Senhor estava em meio a 2 homens, e um desses homens lhe disse: Senhor, se lembra de mim quando estejas no teu reino. E o Senhor lhe disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aí nós vemos que o Senhor envia as pessoas que ele salva ao paraíso. E quando a Bíblia narra que o Senhor virá nas nuvens, recolher a sua igreja, buscar o seu povo, provavelmente irá os levar ao paraíso. Ficarão lá até se cumprir isto que nós vamos ler ou que estamos lendo. Então diz no verso 2, João via a santa cidade, a nova Jerusalém, descer do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para seu esposo. Quer dizer que iam celebrar as bodas. Ouvi uma grande voz procedente do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. E o tabernáculo de Deus é o nosso Senhor, o nosso Deus. Diz aqui: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Ele morará com eles e eles serão seu povo, e Deus mesmo estará com eles como seu Deus. Até aqui nós conseguimos entender tudo no nosso entendimento humano.
E aqui no verso 4 diz: Deus enxugará toda lágrima dos olhos deles e já não haverá morte, nem haverá mais pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então, na visão, o Senhor já tinha vindo nas nuvens, tinha recolhido o seu povo, e é isso que conta nos capítulos anteriores, porque nós já estamos lendo aqui no capítulo 21 a respeito do novo céu e a nova terra. Então, se vocês quiserem saber mais sobre quando o Senhor vir nas nuvens recolher o seu povo, tem que ler os outros capítulos de Apocalipse. Mas como eu disse, aqui o Senhor já tinha recolhido o seu povo nas nuvens e diz que ele desceria para celebrar as bodas e diz que o Senhor seria o nosso tabernáculo. E eu digo nosso porque a minha esperança é de estar com o Senhor naquele dia. E diz que não haverá mais morte, nem pranto, nem tristeza, nem dor, que tudo passou. E no 5, aquele que estava sentado no trono disse: Eis que eu faço novas todas as coisas, e me disse: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. No meio da visão, no meio da revelação que João tinha nesse momento, o anjo lhe disse: escreve tudo para você não perder nada, porque tudo tem que ficar escrito para as pessoas, para as futuras gerações, para as pessoas que se converterão. Elas precisam saber da verdade que as espera. Graças a Deus por todas essas coisas. E ele disse: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E me disse: feito está. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. O Senhor disse isto: ao que tenha sede, eu lhe darei gratuitamente da fonte da água da vida. Aquele que vencer herdará todas as coisas. Eu serei seu Deus e ele será meu filho. Aqui ele está falando para as pessoas como nós, que estamos ainda morando aqui nesta terra, que temos que vencer. Ele diz: aquele que vencer, e nós temos que vencer. E no dia da nossa morte, esse é o fim, é o nosso fim, o fim da nossa vida. Mas quando a morte chegar, como ela vai nos achar? Vai nos achar no caminho de Deus, fazendo a vontade de Deus? Aí então você poderá dizer: eu venci, e aquele que vencer herdará todas as coisas. É por isso que nós temos que nos focar mais. Não é tanto em pensar quando o Senhor virá nas nuvens, mas nos focar e nos preocupar em como vivemos, como estamos vivendo, o que nós faremos no nosso futuro, o que acontecerá quando a morte chegar na nossa vida, para onde nós vamos ir. É isso no que nós temos que pensar. E além de pensar num lugar específico após a morte, também temos que pensar que Deus merece tudo. Ele merece o louvor, a honra, a glória. Ele merece que nós demos para Ele o primeiro lugar. Ele merece que nós o amemos acima de todas as coisas. É isso. Então diz aqui: aquele que vencer dará todas as coisas, e eu serei seu Deus e ele será meu filho. É isso que o Senhor promete para todos nós. E no 8 diz: mas os covardes e incrédulos, os abomináveis e homicidas. Isso aqui eu não gosto. Eu não gosto tanto de falar de todas essas coisas, do pecado, dos pecados, porque aqui ele está listando alguns dos pecados, dos milhares que há, porque há milhares. Mas aqui ele dá um exemplo ou dá como ilustração alguns desses pecados. Mas precisamos ler eles. E diz: mas os covardes e incrédulos. É muito triste pensar em todas as pessoas que ouviram falar de Deus, todos os que algum dia desfrutaram da profecia, para os quais Deus falou. O Espírito Santo falou com eles por meio do dom da profecia. Ele lhes fez promessas maravilhosas, mas eles foram embora viver no mundo, no seu pecado, fazendo o que é mal. Eles são os covardes e incrédulos, os abomináveis e homicidas, aqueles que não quiseram se arrepender nem andar no caminho do bem. Os que se deleitaram fazendo maldade, fazendo sempre o que é mal, fazendo os outros sofrer e indo contra Deus. Os fornicadores e feiticeiros, os feiticeiros
Isto é muito comum. A feitiçaria é muito comum hoje, em todos os países. Às vezes os irmãos dizem para mim: irmã, é que neste país, neste povo, há muita feitiçaria. Aqui é o berço da feitiçaria. E eu digo para eles: não, irmão, não é somente lá, é no mundo todo. No mundo todo existe a feitiçaria. Porque o diabo tem incentivado, ele ensinou para as pessoas uma forma de viver que é fácil, uma forma de ganhar comida ou ganhar dinheiro fácil. E o diabo, ele mostra todas as formas fáceis de ganhar dinheiro. E como ganhar dinheiro ou ganhar riquezas é uma fraqueza dos seres humanos na sua maioria, então os seres humanos eles fazem tudo o que mais podem e concordam com tudo que o diabo lhes ensina para se fazerem ricos, se fazerem milionários e se esquecem de Deus. Então se esquecem de Deus e vivem a sua vida colocando as riquezas primeiro. O assunto das feitiçarias, das bruxarias ou do espiritismo também são formas de ganhar dinheiro, de se tornar rico. Então, acaba sendo muito comum em todos os lugares, porque há inveja, porque há ódio de uns contra os outros, então eles acabam indo fazer bruxarias e feitiços e maldições contra as outras pessoas. E como as pessoas andam sem Deus na vida, a bruxaria, o mal que foi feito contra eles entra no seu corpo. Em alguns se manifesta como doenças, em outros como pobreza, em outros como infelicidade, em outros como doenças mentais, etc, etc. Essas maldições vêm de diferentes formas na vida das pessoas porque elas estão sem Deus. E há muitas pessoas que fazem bruxarias e feitiçarias contra os crentes de Deus, contra os filhos de Deus, contra os que andam no caminho do Senhor. Mas aí eles encontram um empecilho porque Deus não permite e Deus guarda os seus seguidores. Deus guarda os seus seguidores. Mas vejam que tudo isto existe sim. E nós, hoje, os seguidores de Deus, temos uma luta contra o inimigo. Nós estamos lutando contra o inimigo, contra todas essas forças espirituais negativas. Lutamos também contra os nossos semelhantes, o nosso próximo, contra a inveja, a fofoca, a murmuração, a cobiça, tudo isso, as ambições, o materialismo, as calúnias. Nós lutamos contra tudo isso, contra as pessoas, contra o diabo, contra os espíritos. É a luta que nós temos, mas Deus já tem nos ensinado e Ele nos ajuda e nos livra de tudo isso. E além disso, nós estamos aqui diante do Senhor vivendo uma vida feliz, uma vida alegre, porque confiamos no nosso Deus que nos guarda e nos protege de todas essas coisas. Então aqui, listando alguns, o apóstolo, para ilustrar, ele viu que Deus lhe mostrava. Os idólatras, que tristeza também é a idolatria. Da mesma forma que a feitiçaria é muito comum em todas as nações. A idolatria. Um dia desses nós vamos falar somente da idolatria, de tudo que Deus ensinou a respeito, para que possamos aprender bem do que é e por quê. E como nós temos que pregar e ensinar para as pessoas. Como fugir de todas essas coisas para que eles possam desfrutar e receber a bênção de Deus da mesma forma que nós estamos recebendo. Bem, aqui diz: e todos os mentirosos terão sua parte no lago que arde com fogo. Isso é muito triste. É um lago de enxofre e fogo, que é a segunda morte. Isto aqui é muito triste. Mas nós gostaríamos de viver naquele novo céu e na nova terra, não é? Porque aqui também nós conseguimos ler a explicação do que vai acontecer com os que não querem viver naquele novo céu e naquela nova terra. E é isso que Pedro queria insistir e relembrar para os irmãos. Vamos voltar em 2 de Pedro. Agora sou eu que me perdi, mas achei. Em 2 de Pedro 3, nós tínhamos lido até o verso 13. Vamos continuar lendo no 14.
Pedro já tinha dito para os crentes? No verso 13, ele disse: mas nós esperamos, segundo sua promessa, a promessa do Senhor, novos céus e nova terra nos quais habite a justiça. Por isso, ó amados, enquanto esperamos essas coisas, procurai com diligência serem achados pelo Senhor, sem mancha e irrepreensíveis em paz. E considerai que a longanimidade de nosso Senhor é para a salvação, como também nosso amado irmão Paulo, segundo a sabedoria que lhe foi dada, a Paulo, vos escreveu. Ele lembrou as mesmas coisas para vocês, e no 16 diz que em todas as epístolas ou as cartas de Paulo, Pedro reconhece o seguinte, que quase em todas as suas epístolas, também falando nelas dessas coisas, dos novos céus e a nova terra, diz, falando de tudo isso, entre elas há algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e inconstantes deturpam, como também as demais escrituras para sua própria perdição. Então, o que vocês acham disso? O apóstolo Pedro admirava as coisas que o apóstolo Paulo tinha escrito, admirando a doutrina que Deus lhe revelava e dizendo que ele também falava sobre os mesmos assuntos, só que tinha alguns assuntos que eram muito difíceis de entender. E por isso, muitas pessoas que eram inconstantes na sua vida espiritual, que não tinham doutrina, que eram ignorantes, distorciam o caminho do Senhor e saíam mal interpretando a palavra de Deus. E é por isso que surgiam tantas religiões, porque é isso que acontece hoje em dia. De um verso saem milhares de religiões, porque as pessoas não estão sendo guiadas pelo Espírito Santo, elas não são guiadas pelos dons do Espírito, pelo próprio Deus, e é por isso que eles distorcem as coisas, porque as pessoas são materialistas e ambiciosas, são inconstantes, diz aqui, que são ignorantes e que distorcem, deturpam o caminho das Escrituras. Então Pedro disse no 17, assim que vós, ó amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos, não ocorra que, arrastados pelo erro dos iníquos, caiais de vossa firmeza. Ele disse, continuem sendo firmes. Diz, antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque aconteceu naquela época há 2000 anos e hoje também temos milhares de religiões. Por quê? Porque tudo isto aconteceu sobre os inconstantes e os ignorantes, eles distorceram o caminho do Senhor. E somente o Espírito Santo é o único que pode conduzir pelo caminho reto a um grupo ou a uma igreja. E nós, eu digo com muito orgulho, nós temos encontrado o caminho do Senhor. Nós temos orado e Deus tem se manifestado nas nossas vidas, falando com muitos, lhes mostrando e os convencendo a seguirem neste caminho, porque Deus vai abençoá-los. Muitos e milhares dão testemunho da paz, da felicidade que Deus lhes deu, das revelações, do ensinamento e da doutrina de Deus que o Senhor lhes deu também. E como o Senhor tem revivido a sua palavra nas nossas vidas, porque nós lemos isto aqui, e quando nós lemos isto, Deus o vivifica nas nossas vidas, porque tem pessoas que dizem que este livro já ficou ultrapassado, ficou obsoleto, que ela não vale mais, que é para deixá-la como enfeite numa biblioteca, mas quando o Espírito Santo desce nas nossas vidas, e ele vivifica as coisas, nos ensina, nos guia, esclarece muitas coisas, nos dá sonhos e visões, quem pode dar isso? Um ser humano não tem nem poder, nem capacidade para fazer isso com outro ser humano. Somente Deus, somente um ser sobrenatural é quem pode fazer essas coisas maravilhosas. Este é o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra. E um dia Ele vai criar novos céus e nova terra. E nós queremos estar lá, nós queremos estar naquelas bodas e participar, estar lá com o nosso Deus, porque Ele será o nosso tabernáculo. Então,
o Senhor vai nos ajudar. E eu convido todos vocês a lerem a Bíblia. Abram os seus corações e se disponham, fiquem dispostos para Deus. Sejam humildes, sejam simples e digam: Senhor, eu quero conhecer o teu caminho. Eu quero que me ensines, que me guies, que me orientes. Eu vou ler, mas você precisa me ajudar a entender. E você vai me dar do seu Espírito Santo para que ele more dentro de mim. E assim será mais fácil, será muito simples seguir os teus caminhos. É assim como temos que pedir ao Senhor. E eu convido todos vocês, pessoas pela primeira vez, pessoas recentes, que vocês amoleçam os seus corações, não sejam duros de coração, não sejam apáticos, não sejam orgulhosos, sejam humildes e pensem que vocês vão precisar viver a vida eterna com Deus. Que o meu Deus abençoe todos. Vamos orar ao nosso Deus. Pai Santo, Pai Celestial, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso verdadeiro Deus, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, a quem falaste e fizeste promessas maravilhosas que hoje nós vivemos e desfrutamos. Pai Santo, te agradecemos, Senhor, pelo teu amor e pela tua misericórdia, pela tua palavra, pelas tuas promessas fiéis e verdadeiras. Te agradecemos, eterno Deus, e estamos diante de Ti. Derrama chuvas de bênçãos sobre todos, Senhor. Derrama chuvas de bênçãos para todos, porque todos querem a Tua bênção, todos querem as Tuas curas, porque há muitos que estão doentes de diversas doenças. E Tu as conheces, Tu conheces cada um deles. Lhes dá a cura física, mas também a espiritual. Senhor, estende a Tua mão poderosa e abençoa todos. Tira a insensatez, a teimosia, a dureza de coração, a infidelidade de alguns. Tira todas as dúvidas. E amolece os corações, Senhor, para que possas entrar, morar e habitar na nossa alma, na nossa vida, nos nossos corações, para que nós possamos ser exemplo no mundo e viver essa vida que Tu nos ensinas a viver. Para que o mundo conheça que Tu existes e que Tu mereces a honra, que mereces o louvor, que Tu, Senhor, mereces ter o primeiro lugar todos os dias na nossa vida. Pai Santo, no nome glorioso de Jesus Cristo, Teu Filho amado, pedimos para Ti bênção para todos, curas, liberdade, e que Tu repreendas espíritos maus, que tires bruxarias e feitiçarias e maldições, porque há muitos que estão sofrendo por estes problemas e essas dificuldades que o diabo tem colocado na vida de muitos. Senhor, tem misericórdia de todos nós e nos ajuda a seguir em frente. Te louvamos, Senhor, te damos a honra, a glória e o louvor. Teu é o reino, a glória e o poder. A Ti virão todos os seres humanos e terão de se humilhar diante de Ti e louvar o Teu nome e também Te pedir perdão. Te agradecemos, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus para sempre. Vamos cantar ao Senhor o coro que diz: Ele traz gozo no meu ser. E isto é verdade. Deus trouxe gozo, alegria na nossa alma. É o coro 122, se eu não me engano. Vamos cantar. Ele trajo gozo a mi ser. Ele trajo gozo a mi ser. Ahora cada día me ama fiel. Ele trajo gozo a mi ser. Ele trajo gozo a mi ser. Él trajo gozo a mi ser. Ahora cada día me ama fiel. Él trajo gozo a mi ser. Glória ao nosso Deus. Muito obrigada, os meus queridos irmãos e irmãs. Deus abençoe vocês e até mais. Para as crianças, os beijinhos, e para vocês, os abraços. Deus abençoe. Obrigada.